Jesus. Aleluia. Agora com as mãos erguidas, aplauda aquele que vive, aquele que reina, aquele que está sendo adorado nessa noite. Aleluia. Aleluia. Agora sim eu consigo pregar. Eu não consigo pregar sem Ele. Eu não consigo pregar sem o seu Espírito. Eu não nasci para pregar, irmão. Eu nasci para queimar com Ele. Esses dias eu tenho entendido da parte dele que Ele está querendo me esconder um pouco. Então eu reduzi a minha agenda em 60%, 70%. Esse mês de abril, hoje é 19, a primeira vez que eu prego é hoje. Porque eu entendi da parte dele que ele está querendo me esconder, porque não sei. Até sei, mas não quer dizer. Mas quando ele me tirou da zona de conforto, porque eu era vice-presidente de 2 ministérios, mas não pastoreava ninguém. Primeiro casal que Deus me colocou para pastorear foi o Daniel e a Lidiana, porque o pastor deles, antes não queria mais, eu disse, dá para mim, ele deu, está comigo até hoje. Mas eu não pastoreava ninguém, eu não tomava conta de nada, eu era só pregador. E isso é uma zona de conforto muito bom. Você só vai lá e prega, joga a palavra e o pastor da igreja que se vire. Mas aí o Senhor me tirou da zona de conforto e disse, eu estou te entregando uma coisa que serão suas para você pastorear. E eu disse, eu não sei quantas são. Eu não sei qual o tamanho da igreja. Começamos com 5. Mas eu só peço uma coisa ao Senhor, que seja uma igreja adoradora. Eu nunca pedi que a igreja fosse desse tamanho, até hoje não peço. Eu nunca pedi que tivesse ar-condicionado, eu nunca pedi que tivesse telão, que tivesse cadeira acolchoada. Nunca orei por isso. Nunca orei para ser apóstolo, nunca orei para que o meu nome fosse conhecido, nunca orei por isso. Mas sempre orei para que a igreja fosse uma igreja adoradora. Ainda que eu não tenha o talento, a unção da Lidiana, o talento, a unção do Luiz e de nenhum dos nossos adoradores, eu disse, eu quero uma igreja adoradora. A única coisa que eu te peço, Senhor, é me dê uma igreja adoradora. Então se forem 5, que sejam 5 adoradores. Se forem 300, que sejam 300 adoradores. Se forem 10.000, que sejam 10.000 adoradores. Por isso eu não suporto estar nesta igreja e ver você não adorando o Senhor. Se você não é um adorador, vai para uma igreja regular, tradicional. Lá você pode ficar sentado com cara de tacho e ninguém vai se incomodar. Mas aqui eu vou sempre. 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 Porque eu prefiro 30 adoradores do que 300 secos. Eu não fui chamado para enxergar o pão, eu fui chamado para enxergar você do Espírito Santo. Amém? Acenda as luzes aí, por favor, para a gente tentar manter. Tem alguém que está nos visitando hoje à noite aqui, irmão? Se tem, levante sua mão, por favor. Tem alguém que está nos visitando? Só levante sua mão. Aqui, ó. Aqui na frente, viu, pastor Rogério? Aqui na frente, do lado do profeta que ouve. A gente só quer colher seu número, do seu telefone, seu nome, para que na semana um pastor fale com você. Provavelmente será esse pastor aí que está distribuindo. Porque nós temos muitas maneiras de como igreja te servir. O culto não é para te servir. O culto é para nós servirmos a Deus. Mas como igreja, a gente tem muitas maneiras de servir você. Aconselhar você individualmente, familiarmente, conjugalmente. É isso que a gente quer oferecer para você. Os serviços, os cursos, as mentorias, o pastoreamento que nós temos. É só isso que nós queremos. Porque aqui no culto não dá para te servir. O culto não é para você.
é para o Senhor. Então, se você não gostar do louvor, eu não vou tentar te agradar com louvor, nós vamos tentar agradar a Ele. Se você não se agradar da palavra, eu não vou pregar uma palavra para te agradar, nem para te massagear, nem eu, nem nenhum dos pastores. A palavra vai ser para que Ele fale aquilo que Ele quer falar com você. Mas, extra culto, como igreja, nós podemos te servir de várias maneiras e queremos de todas elas. Estamos dispostos e disponíveis para isso. Basta você querer. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus, né? Eu já subi tão queimando que nem os saudei da maneira que costumamos fazer. Todos aí, pastor Rogério? Se você tomar 20 minutos meu, eu vou terminar às 10 horas da noite. Tem 19 dias que eu não prego. Sabe aquele jogador que bate racha e quando passa 15 dias, sabe, da Silva? Eles ficam dizendo assim, eu estou jogando dentro das calças, é assim que ainda fala? Eu estou pregando dentro das calças. Estou com a fome de pregar, que é um negócio. Eu reduzi a agenda, mas a vontade está aqui. Amém? Juízes, capítulo 16, versículo 20. Juízes 16, 20. A palavra diz assim: então Dalila o chamou. Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acorda do sono. Ele diz, acordando do sono, ele disse, sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Deixa eu repetir a última parte desse texto. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Essa canção tem ministrado muito ao meu espírito, porque Ele é o amigo mais fiel. E eu posso perder tudo, irmãos, tudo. Mas eu não posso perder Ele. E eu queria transferir esse desespero que há em mim para você nessa noite. Eu queria transferir esse desespero pelo Espírito Santo nessa noite para você. Tu és santo. Estamos aqui por você, meu amigo. Gera esse desespero em nós por você, por favor. Meu amigo, é por você, é em você. E é com você que nós estamos aqui nessa noite. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo, 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 Santo. Amigo, meu amigo, de todas as horas, meu amigo de todos os instantes, gera em nós esse desespero, meu amigo. Não te percamos, por favor.
noite. Vem me concorrer. Ele é o seu melhor amigo, Ele é o meu melhor amigo. Por favor, eu suporto quem está se afastando. Eu suporto, eu sofro, mas suporto. Eu suporto. De mim, eu sofro, mas suporto. Não retire de mim, eu sofro, mas suporto. Espírito Santo, mas você não suporta, Espírito Santo, e tu és santo, 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 tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Meu amigo, aquilo que o Senhor ministrou no meu espírito por essa palavra, eu peço que o Senhor ministre agora para a tua igreja, porque essa igreja não é minha, é tua. Como eu tenho dito ao Senhor, eu suporto, tenho sofrido com todos aqueles que têm se afastado, mas eu suporto. Eu só não suporto o Senhor se afastar de mim. Eu não sei mais viver sem você, meu amigo Espírito Santo. Eu não sei mais viver sem você, meu amigo. Amigo de todas as horas, amigo de todos os instantes. Amigo de todas as lágrimas, amigo de todas as trevas. Em meio às trevas que atravessamos, você é esse amigo presente. Gera isso em nós. Gera o mesmo desespero que há em mim sobre essa igreja nessa noite. Eu te clamo, eu te peço, eu te oro. Em nome daquele que você também é Espírito. Porque você é o Espírito Santo de Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro nessa noite. Amém. Se faz necessária pra te descrever, tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Hoje vai ser às 3 horas de culto. Tu és santo. Que palavra, Espírito Santo. Juntou dois inimigos do fim, um que não tem fim para pregar e o outro que não tem fim para louvar. Vai ser umas 3 horas de palavra. Deixa eu ler de novo o texto, Juízes 16, 20. Então Dalila o chamou, Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Amém? Nestes dias, o Senhor tem falado de uma maneira mais intensa nesse texto. Eu acho que com todos os que pregam é assim, e até os que não pregam. Você lê um texto, eu já li a Bíblia mais de 20 vezes, você lê um texto 20 vezes, mas tem um dia que parece que o Senhor diz: ei,
Hoje eu quero falar diferente com você, nessa palavra. E ele falou, e nesse texto, de maneira muito profunda. Da mesma maneira que eu quero que ele fale, eu peço, eu oro para que ele fale com você hoje. E a partir desse texto, desse versículo específico, o Senhor me deu uma mensagem que, inicialmente, eu iria colocar como tema: pior do que não ter, é não ter e achar que tem. Mas como ele é meu amigo, ele aperfeiçoa tudo em mim, e sobretudo aquilo que parte de mim, ele me deu um outro título, e o título que eu pensava ficou como subtítulo. Podem projetar aí. O título que ele me deu: o resgate dos nazireus. E o subtítulo, então, ficou aquilo que eu pensei inicialmente: pior do que não ter, é não ter e achar que tem. Sansão foi o primeiro nazireu da Bíblia. Primeiro que Deus escolheu, desde o ventre da sua mãe, para ser nazireu e ser também juiz. Já que ele nasce no período dos juízes, pós período patriarcal, depois de Josué. Estamos num dos períodos mais difíceis da humanidade. E eu, outrora, eu tinha muita dificuldade de ler o livro de Juízes, porque é um livro que mostra a teimosia, a rebeldia, a obstinidade de um povo em se rebelar contra Deus. Até que depois que o Senhor me tornou pastor, eu vi que nós não somos diferentes. Nós, no século 21, somos tão tinhosos, tão teimosos, tão rebeldes, como o povo de Juízes, do tempo dos juízes. E naquele tempo, quando o povo se rebelava contra Deus e a mão do Senhor pesava sobre eles, o Senhor levantava um juiz, alguém que iria julgar, iria libertar aquele povo daquele cativeiro. Assim nasceu o período dos juízes, e Sansão é um destes juízes. Mais precisamente o 12º juiz, que por si só já seria bastante emblemático, já que o 12 na Bíblia fala de governo. Mas o nazireu Sansão, o 12º juiz de Israel, que deveria ser um símbolo, que deveria ser um baluarte do governo do Espírito sobre ele e através dele, deixou-se governar pelos prazeres da carne. Mas talvez você que não é muito conhecedor pergunte: o que é um nazireu? E do hebraico, da raiz, do original hebraico, nazir significa separado, consagrado, dedicado a Deus. Desde antes da concepção, quando em Juízes 13 o anjo aparece para a estéril mulher de Manoá, e ali o anjo do Senhor anuncia para aquela mulher que era estéril e já estava avançada de idade, promete para ela e seu marido, para aquele casal, um filho, já anunciando que aquele menino que ainda seria concebido no ventre dela seria consagrado, seria separado, seria dedicado a Deus, deveria ser um nazireu. Ali anunciando que aquele casal iria ter um filho, o anjo do Senhor já dá claras especificações, orientações de como aquele menino deveria ser tratado e cuidado. Quando Manoá, que estava trabalhando, recebe a notícia que a sua esposa havia tido um encontro com o anjo do Senhor, e que aquele anjo que a visitara, a anunciar a ela, fizeram uma poderosa promessa, que mesmo que suas esperanças estivessem se esvaindo, tendo em vista a idade avançada que ambos tinham, o Senhor promete, e Ele não depende do tempo,
O Senhor que promete não depende da sua condição. O Senhor que promete não depende da sua idade. O Senhor que promete não depende das circunstâncias que você está vivendo. Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e Ele tem poder de cumprir aquilo que Ele promete, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele prometeu fora das circunstâncias humanas. Mas Manoá, quando recebe aquela notícia, aumenta meu microfone, por favor, que eu estou destreinado da voz. Manoá, homem de Deus que era, quando recebeu aquela notícia, ele começa a clamar a Deus para saber como cuidaria daquela promessa. Manoá não cometeu o erro que muitos de nós cometemos. Recebemos uma promessa e ficamos ansiosos. Recebemos uma promessa e ficamos na expectativa que ela aconteça amanhã, que ela aconteça depois de amanhã. E se passa um tempo e ela não acontece, nós já ficamos frustrados. Não, Manoá guardou no seu coração e começou a clamar a Deus. E sabe o que ele clamou? Pedindo ao Senhor como ele iria cuidar daquela promessa. Já que um filho era uma promessa de Deus, ele precisava saber como cuidar daquela promessa. Escute, se Deus te fez uma promessa, lança fora toda a ansiedade. No tempo do Senhor ela vai se realizar. O seu clamor nesse momento é: Senhor, como é que eu vou cuidar dessa promessa quando ela se realizar? Precisamos cuidar das promessas do Senhor. Filhos são uma promessa do Senhor. Pais, escutem. O Salmo 127 diz que filhos são uma herança, filhos são um galardão. Então, pais, escutem. Clamem ao Senhor para que você receba dele a instrução de como cuidar da promessa, que são seus filhos. Não é a sua experiência que vai dizer como cuidar deles. Não é a sua longevidade, não é como você pensa. É o Senhor que te entregou essa promessa, que te entregou essa herança, que te entregou esse galardão. É Ele que vai te dar a instrução de como cuidar da promessa, que são os seus filhos. E eu vejo muitos pais perdendo os seus filhos, porque não buscam em Deus a maneira certa para cuidar deles. Acham que o que aprenderam na criação dos pais é suficiente. Não é. Acham que a experiência de vida que já tem é suficiente. Não é. Eu clamo a vocês, pais, que ainda têm filhos pequenos, ainda que têm filhos crianças, adolescentes, ainda que têm filhos bebês, que orem todos os dias ao Senhor, pedindo a Ele: me diga, Senhor, como cuidar da promessa que é o meu filho na minha vida. Manoá buscou sabedoria no Senhor e recebeu. Por quê? Porque é impossível, irmão, buscar sabedoria no Senhor e não receber. Ele mesmo nos prometeu em Tiago 1,5, ele disse: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga que a todos concede liberalmente com grande alegria. Pense numa coisa que Deus gosta de dar quando a gente pede: é sabedoria. Se você pedir sabedoria para o Senhor, para cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e dos seus negócios, o Senhor vai dar muita sabedoria e vai dar com alegria, está no texto. Manoá pediu e Manoá recebeu. Juízes 13:13 diz o que foi que Manoá recebeu, as instruções que Manoá recebeu. E o anjo de Javé esclareceu a Manoá: de tudo que proibia esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. De tudo o que procede da videira, não provará, nem vinho, nem bebida fermentada.
também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. As instruções que Deus deu para Manoá incluía a sua esposa, incluía o filho que estaria no ventre dela. As especificações dadas para aquele nazireu separado, consagrado, dedicado a Deus eram claras. Não comer uva, não beber bebida fermentada, não tocar em nada morto e não cortar os cabelos. Agora me respondam: comer uva é pecado? Mas para Sansão era. Me responda: tocar em alguma coisa morta é pecado? Se fosse, o pastor Rogério era o maior pecador outrora aí, porque foi dono e trabalhou em funerária, pegava morto quase todo dia, mais de um por dia, não era, pastor? 10 anos tocando em morto. Tocar em coisa morta é pecado? Mas para Sansão era. Cortar cabelo é pecado? Se fosse o Paulinho, meu barbeiro, é por isso que eu sou bonito assim, é porque ele cuida de mim. Corta meu cabelo, corta minha barba. E ainda me abençoa. Melhor barbearia do Brasil, a K8. Marca o horário, porque lá está lotado e vai lotar ainda mais. Depois dessa merchandising aqui. Cortar cabelo não é pecado, senão o Paulinho seria o pior promotor de pecado. Cortar cabelo é pecado? Mas para Sansão era. Porque pecado, querido, de maneira sintética, sistemática, sintetizada, é você estar em um lugar que Deus não quer que você esteja. É você estar fazendo algo que Deus não quer que você esteja fazendo. Pecado não é só adultério, ainda que seja. Pecado não é só fornicação, ainda que seja. Pecado não é só mentira, ainda que seja. Mas pecado é eu estar em um lugar que Deus não quer que eu esteja. Pecado é eu estar fazendo algo que Deus não quer que eu esteja fazendo. Por isso que para Sansão, coisas básicas como essa, cortar um cabelo, que para todos nós é comum e é normal, e para nós não é pecado, para ele era. Porque Deus disse para ele que não deveria fazer assim. Tocar em bebida fermentada é pecado? Não, claro que não. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, nessa bebida fermentada. Você pode tomar uma cerveja? Problema seu. Mas por que eu não bebo? Há 20 anos eu não toco em bebida fermentada na minha boca. Eu não como um frango ao vinho. Eu não como uma carne ao molho de cerveja. Eu não como um bombom de licor. E antes que você me diga, não, mas isso é porque o senhor teve problema com alcoolismo no passado. Sim, também, mas não só por isso. Deixa eu ler com você Levítico 10. Versículo 9. Levítico 10, 9. Quando vierdes à tenda do encontro, tu e os teus filhos contigo, não bebais vinho, nem bebida fermentada. Isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua. Não era uma lei provisória. Sobre o povo de Israel, Deus estabeleceu algumas leis provisórias, sanitárias, necessárias para a travessia do deserto. Mas essa aqui era perpétua. Para todos os vossos descendentes. Então, além de ser perpétua, alcançava nós, os descendentes daquele povo, pela fé. E isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes os filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés.
Preste atenção, eu estou abrindo um parênteses na mensagem. Quando o sacerdote ia entrar na tenda do encontro, uma vez por ano, ele não podia tocar em bebida fermentada. Porque ele só podia entrar na tenda do encontro uma vez por ano. Só que para nós a graça foi mais abrangente. Nós podemos entrar todos os dias, todas as horas. Não é só no domingo à noite, não é só na quarta à noite. Amanhã de manhã você pode entrar na tenda do encontro, lá na sua casa, no seu carro, e no seu trabalho, na sua faculdade. O Senhor rasgou o véu e te deu essa liberdade. Mas se a graça foi a mais abrangente, ela também exige mais. Se eu quero entrar na presença do Senhor, na tenda do encontro, não só nos dias de culto, mas em qualquer momento, onde eu estiver, eu quero entrar na presença dele, então eu não posso tocar em bebida fermentada. Se você se satisfaz só com o culto domingo à noite, então enche a tua cara na semana, irmão. Eu quero entrar na presença dele amanhã de manhã. Eu quero entrar na presença dele terça-feira à tarde. Eu quero entrar na presença dele quinta-feira à noite. Então eu não toco em bebida fermentada, porque eu quero entrar na presença dele todas as horas. Às vezes eu estou dentro do meu carro e estou chapando. Ainda bem que agora tem, agora não, já há alguns anos tem vidro fumê e tem ar-condicionado. Mas quando ele não tinha vidro fumê nem ar-condicionado, muitas vezes eu estava no sinal, ele sentado do meu lado ou aqui comigo, e eu chorando, e alguém parava do lado e dizia: tá acontecendo alguma coisa? Eu digo: tá. O que? Nada. Então eu não toco em bebida fermentada, porque eu quero entrar na presença dele. Além disso, o que o texto diz é que quando eu toco em bebida fermentada, eu toco em bebida alcoólica, eu perco o discernimento do que é santo e do que é profano. E eu não quero perder esse discernimento nunca. Eu tenho que estar sempre discernindo: isso é santo, é para mim; isso é profano, não é para mim. Mas tocou em bebida fermentada, você perde esse discernimento. É o que está na Bíblia. Além disso, o que está aqui é que eu só tenho capacidade de ensinar os filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, se eu não tiver tocado em bebida fermentada. Se eu tocar em bebida alcoólica, eu perco a capacidade no espírito de ensinar os filhos. E quando é que vocês me deixam em paz? Nunca. Toda hora vocês estão querendo uma orientação. E para ter o discernimento, para dar o conselho que vocês merecem e precisam, eu não posso tocar em bebida alcoólica. Agora em maio eu saio de férias. Quem me deixa de férias? Vocês não deixam, não. Estou lá na praia e ela fica: você tirou as férias para mim. Eu digo: mas o telefone está tocando. Aí quando ela vai no banheiro, eu pego o celular e vou responder vocês. Aí quando ela dorme, eu pego o celular e vou responder vocês. Aí quando ela vai, ela sai de perto de mim um pouquinho, eu vou e respondo vocês. Então eu tiro férias desse ambiente, mas eu não tiro férias do meu chamado. Então mesmo de férias eu não posso tocar em bebida alcoólica, porque se vocês precisarem de mim, e todos os anos precisam, e glória a Deus por isso, eu preciso estar sóbrio, consciente e na unção do Espírito e em intimidade com o Espírito, para sempre estar apto para ensinar vocês. Então se você não quer entrar na presença do Senhor, se pouco te vale isso, basta uma vez por semana, basta uma vez a cada 15 dias, então enche a tua cara. Mas eu não quero. Eu quero a presença dele todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Estas coisas eram permitidas para os outros, mas para Sansão não era. Por quê? Porque Sansão foi escolhido. Todos podiam comer uva, mas Sansão não. Por quê? Porque Sansão era escolhido. Todos podiam tocar em coisa morta, mas Sansão não. Por quê? Porque Sansão foi escolhido. Todos podiam tocar numa bebidazinha, não tinha problema, mas Sansão não. Por quê? Porque Sansão foi escolhido. Escolhido e separado para ser nazireu. Escolhido e levantado para ser juiz. Assim como Paulo disse para Timóteo em 2 Timóteo 3,13:
Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena certeza, certamente, perfeitamente, de quem o tem aprendido. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Timóteo: eles podem, você não pode. Eles podem, você não pode. A mesma coisa foi com Sansão. Eles podiam, Sansão não podia. E eu digo para vocês, Kadosh, nessa noite, eu digo para vocês, eles podem, vocês não podem. Eles podem, mas você não pode. Deixa eles fazerem aí o que eles estão fazendo com esse falso evangelho, mas você não pode. Eu nem gosto muito disso, mas o Espírito Santo mandou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com voz de profeta. Sacode ela se for necessário. Coloca o dedo na cara dela assim, diz: eles podem, mas você não pode. De novo, eles podem, mas você não pode. Por que você não pode, irmão? Porque você foi separado, porque você foi chamado, porque você foi chamado pelo Espírito do Senhor. É por isso que você não pode. Tem muita coisa que muita gente pode, mas você não pode. E antes que você me diga: mais apóstolo, eu não sou nazireu. Sansão não podia, porque foi separado para ser nazireu. Você pode menos ainda. Porque 1 Coríntios 6,19 diz que você foi separado para ser templo e morada do Espírito Santo. Isso é maior do que ser nazireu. Você acha que Sansão não podia porque ele era um nazireu? Você pode menos ainda. Você é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que tem gente aí podendo fazer algumas coisas que você não pode, mas você não pode porque você é templo e morada do Espírito Santo. E antes que você me diga: mas Sansão não podia, porque ele foi levantado para ser juiz. Você pode menos ainda. Porque Apocalipse 1,6 diz que você foi levantado para ser rei e sacerdote. Percebe que você tem um chamado maior do que o de Sansão? Percebe que você tem uma convocação e foi levantado para uma altura maior do que a de Sansão? Por isso que até coisas que Sansão podia, você não pode. Por isso que a restrição sobre você é ainda maior. Escute uma vez mais, eu quero te dizer: tem coisas que muitos podem, mas você não pode. Você é rei e sacerdote. E só teve um personagem na Bíblia, excetuando-se Jesus, que também foi, que foi rei e sacerdote. Na Bíblia, só Melquisedeque foi ao mesmo tempo rei e sacerdote. Você não está debaixo da ordem sacerdotal de Levi. Você não está debaixo da ordem sacerdotal levítica. Você está debaixo da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Então, uma vez mais eu te digo: não copie os seus amigos. Não copie nem que sejam crentes. Não copie nem que sejam pastores. Uma vez mais eu repito, para fixar na sua mente: eles podem, mas você não pode. Você foi separado para ser rei, cara. Você foi separado para ser rei, mulher, rainha. Talvez aqui você não tenha trono. Talvez aqui o seu nome seja desconhecido. Talvez em algumas listas o seu nome não apareça. Talvez não lhe convide para algumas programações. Mas eu quero te lembrar Apocalipse 3:21. Ao vencedor
eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Tem um trono esperando por você e por mim, meu irmão. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ei, quando você chegar lá, Jesus vai estar no trono. Ele vai dizer: senta aqui no trono, porque assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, você também vai sentar. É por isso que você não pode certas coisas. Ô Jesus, por que só comigo? É porque você não pode. Você tem um chamado mais especial do que os outros, cara. Se Deus está deixando eles, deixa Deus deixar eles. Não sei se você tem essa consciência. Eu tenho plenamente comigo, você já deveria ter. A rédea comigo é bem curtinha assim, ó. Eu não sei se é porque eu gastei tudo que eu tinha no tempo pregresso, mas a rédea comigo é tão assim. Eu não consigo. E eu não sou religioso, viu? Eu vou para a praia agora em maio, e lá eu tomo banho de bermudão. Às vezes, quando está só eu e minha mulher e os filhos mais chegados, eu tomo banho até de sunga. Volta para cá. Mas eu não sou religioso, não. Mas eu não consigo ir na calçada da minha casa sem camisa. Porque mesmo na rua da minha casa, que é lá no Passaré, todos sabem que eu sou pastor. Eu não sou 0007. Desde 4 horas da manhã, que um indivíduo embriagado derrubou um poste lá na Pompílio Gomes. E nós estamos sem energia desde as 4 horas da manhã. Ainda não chegou, nós vamos dormir aqui hoje, que eu não aguento mais de calor. Chegou? Ô glória! E eu sem saber se era geral ou era local, eu fui lá na calçada, irmão, 4:30 da manhã. Só de calção. Mas assim, olhando se tinha algum vizinho. Alguém deve ter visto, não sei, mas eu estava vestido, não estava totalmente desnudo, não. Agora, você vai ser rei, você é rei, sacerdote, e vai sentar com ele no trono. Agora, quem é muito é dado, muito será cobrado. Não espere que Deus pegue em leve em quem ele investe pesado. Não espere que Deus pegue leve em quem ele investe pesado. É por isso que Deus pega pesado com você. Porque ele investiu muito em você. Investiu o seu filho, investiu o seu espírito, investiu os seus dons. Para alguns aqui deu unção pastoral, unção apostólica, unção profética. Então, meu irmão, Deus pega pesado em você porque ele investiu muito em você. E ele não investe com prejuízo, ele quer retorno. No reino não tem moleza. Não tem moleza. O próprio Jesus nos alertou isso quando disse em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado, e os que usam de violência, o reino é violento, e o Senhor conta com os violentos. Quer moleza? Abandona o evangelho, raspa a cabeça, se cobre só com lençol e vai ser Hare Krishna. Não sei se ainda tem lá na Praça do Ferreira, mas tinha uns cabas só de lençol. Você sabia que eles não usam nada por baixo, é só um lençol? Então você quer moleza? Raspa a cabeça, o Paulinho raspa. Não, mas também não precisa ser agora. Tira tudo, se veste só de lençol e fica com os incensozinhos, ali é moleza. Mas o reino de Deus é tomado pela força, e o Senhor está chamando os corajosos. Apocalipse 21:8 diz que os medrosos e os covardes não herdarão o reino dos céus. Quem vai herdar o reino dos céus é cabra macho. Nutella vai ficar aqui.
Quem vai herdar o reino dos céus é mulher fêmea. As patricinhas vão ficar aqui. Só vai subir os machos e as fêmeas, irmão. Não tem moleza no evangelho. Se contaram para você que o evangelho é moleza, mentiram para você. Mas eu desfaço essa mentira hoje. O reino de Deus é tomado à força, à força, à força. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei Nazireu. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei Nazireu. Jesus não veio para melhorar a sua vida, irmão. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus. Se você está aqui atrás de melhorar a sua vida, esse não é o seu lugar. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Alguém pintou o evangelho de florzinha, flu-flu, rosinha. Mas o evangelho, alguém está aqui dentro, atrás de melhorar a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não veio para melhorar a sua vida, Ele veio para transformar a sua vida. Por isso Ele disse: é necessário nascer de novo. O Senhor quer uma mudança total e geral na sua vida. Ele não quer melhorar você de vida, Ele quer que você morra. Fazia tempo que eu não dizia isso, né? Deus não quer te abençoar. Ele quer que você morra. Porque se você morrer para essa vida medíocre que você está levando, esperando que Ele melhore ela, e você vai viver a vida que Ele tem para você. E a vida que Ele tem para você, ela nele é abundante. O problema é que a gente não quer largar a nossa vida, quer só que Ele melhore ela. E tem gente que está com 1 ano, 5 anos, 10 anos e não sai. É igual o cachorro rodando atrás do rabo. Porque você fica esperando que Deus melhore a sua vida. Ele não quer melhorar a sua vida. Eu já falei isso aqui há 13 anos, eu falo. Deus não quer melhorar a sua vida, Ele quer transformar ela. Então não venha aqui domingo à noite esperando que Ele vai liberar uma bênção para você. O que Ele vai liberar é uma sentença: arrependa-se, morra e nasça de novo. Porque muitos estão aqui domingo após domingo, mas não nasceram ainda de novo. Nicodemos era mestre da lei, era teólogo, formado, PhD em teologia, doutor em divindade. Mas Jesus olhou para ele e disse: tu tem que nascer de novo, cara. O evangelho não é para mudar a sua vida, ele é para transformar ela. Mas eu estou cansado de uma geração de crentes medíocres. Eu estou cansado de uma geração de crentes que estão sempre se balizando por baixo. E a média está cada dia menor. Como diz Hernandes Dias Lopes, a alma católica no crente brasileiro. Muitos acham que basta vir à missa domingo. Não, você não entendeu errado. E eu não falei errado. Tem pseudos cristãos que só trocaram o lugar da missa. Estão na igreja evangélica, mas ainda são idólatras. E ainda vêm aqui só para assistir a missa. E estão doidos para ir embora, para comer pipoca na pracinha. Tomara que tenha acabado tudo o lanche. Já vendeu tudo, Elinete? Mas tem gente que já está pensando nas tortas que está lá atrás. Aquela torta que está lá atrás é maravilhosa. Você vai abençoar o ministério, educar. Vai matar sua fome carnal, mas daqui a pouco você vai ter fome de novo. Mas se você comer dele, da vida dele, que é o pão da vida, você nunca mais terá fome. Tem gente que está aqui, quando viu eu subir, disse: meu Deus, hoje o culto não termina. Então não vem, cara.
hoje é 3 horas de culto. Então se você não consegue, numa semana de 178 horas, dar 4 horas para Jesus, que evangelho é esse que você está vivendo, cara? Se é só uma missa, tem uma igreja católica ali, tem outra ali, vai para a missa, toma hóstia. Há muitos crentes hoje tratando o culto de domingo como uma missa, em que ele vem só para assistir. Na missa você só assiste, mas aqui você é o culto que ele espera receber. Você é o sacrifício vivo. Então, por favor, meu irmão, ao entrar nesse lugar, mata o teu cansaço, levanta esta poupança gorda dessa cadeira, pula, salteia, ergue seus braços e adora Ele, adora Ele, adora Ele. Dos seus filhos levantei profeta, dos seus jovens eu chamei Nazireu. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei Nazireu. Pode até parecer um teatro, mas isso aqui não é um teatro. Ninguém está aqui se apresentando, não. Pode até parecer um cinema, porque apaga as luzes, porque a cadeira é acolchoada, mas isso aqui não é uma tela de cinema, não. Não é. Aqui é uma casa de oração, aonde os filhos vêm oferecer um sacrifício vivo e santo, que é o seu corpo, em adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que te salvou, que restaurou a tua vida, restaurou teu casamento, tem cuidado dos teus filhos, e Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Então, por favor, não fique apático nesse lugar. Mas é o meu jeito uma pitomba, cara. O seu jeito tem que ser de adorador. Mas é a minha personalidade, a personalidade, uma pitomba. A sua personalidade tem que ser renovada no Espírito Santo de Deus. Mas eu não sei pular igual César, nem eu, minhas pernas não aguentam. Mas o meu corpo estava ali agora, deitado. Eu não estava pulando nas minhas pernas, mas o meu coração estava pulando por ele ali agora. Você não pode vir aqui assistir um espetáculo. Vai para o teatro do Via Sul, lá tem espetáculo. Aqui o espetáculo é você, e o artista é ele. Aqui não é você assistindo, é ele sendo artista, assistindo você. Dá um espetáculo de adoração a ele. Não vem aqui para rever seus amigos e irmãos. Quer ver? Chama na sua casa. Vai na casa dele. Aqui você vem para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não vem aqui para dar satisfação para a tua mulher, vem para dar satisfação a Ele. Eu venci mais uma semana pelo poder do Teu Espírito, e eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Eu estou aqui para render a honra e a glória ao Senhor. Abandone a mediocridade. Você é um nazireu. Você é um nazireu. Você é um nazireu. Você é um homem ou mulher separado pelo Espírito Santo. Deus não errou quando te trouxe aqui hoje. Ninguém está aqui por engano. Todos que estão aqui vieram pelo Espírito Santo para ouvir isso, que você é um homem ou uma mulher separada por Deus. Então abandone a mediocridade. Você precisa estar acima da média. Porque muitos estão se valendo do título de cristão, mas não estão sendo cristãos de verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A gente não perde o título. Não perde. É por isso que um caba, adúltero, ou assassino, ou pedófilo, que comete essas coisas, mas recebeu um título de pastor, quando comete essas coisas, a primeira coisa que está estampado no jornal é o quê? Pastor pedófilo. Não existe. Pastor adúltero. Não existe. Pastor assassino. Não existe.
O que existe é assassino com título de pastor. O que existe é adúltero com título de pastor. O que existe é pedófilo com título de pastor. Mas o título, nós não perdemos o título, mas o problema é que o título não segura a unção. O título não mantém a presença. O título é só um título. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele ainda tinha um título de juiz. Ele ainda tinha um título de nazireu. Mas não tinha mais a unção. Mas não tinha mais a presença. E pior do que não ter, é não ter e achar que tem. Por causa do título. Ele ainda tinha um título. Ele ainda era conhecido como nazireu. Ele ainda era conhecido como juiz. Mas não tinha mais a presença. Sansão se valeu dos títulos. E caiu nas armadilhas de Satanás. Existem 3 armadilhas. Aliás, existem mais. Mas existem 3 armadilhas muito usuais que Satanás usa muito contra os homens: mulher, dinheiro e poder. Mulher, dinheiro e poder. Sansão caiu em 2 destas. A mulher Dalila, ela não foi o ataque, ela foi a distração que Satanás usou para que o pecado entrasse na vida de Sansão. Escuta, homem de Deus. Escuta, homem de Deus. Cuidado com as distrações que Satanás coloca diante de você, para te tirar do lugar onde Deus te quer. Cuidado com as distrações que vão tirar você do foco. Para Sansão foi uma mulher e o poder. Para você pode ser o dinheiro. Cuidado. Estas coisas, existem outras, mas essas 3 coisas têm roubado o coração de muitos homens do lugar onde Deus os quer. E o pior fracasso de um homem é ter sucesso daquilo que Deus não está. Porque você acha que está no sucesso, está prosperando e Deus está aprovando. Mas nem tudo que a terra aplaude o céu aprova. Satanás, ele é exímio em colocar distrações para nos tirar do foco. E vão enchendo a nossa alma de bem-estar. E vão enchendo a nossa alma de realização pessoal. Mas foi para isso que Deus te chamou? É nesse lugar que Deus te quer, nesse tempo? O título ainda está de pé, mas a unção e a presença permanecem. Essa é a indagação. O poder do título, juiz e nazireu, assim como o dinheiro, o poder faz muitos esquecer de quem são. Sansão, poderoso juiz, esqueceu de quem ele era. E quando eu meditava sobre isso, eu lembrei de um homem que não permitiu que o poder roubasse ele de quem ele era. Estou falando de José, filho de Jacó. É porque eu não gosto de chamar ele de José do Egito. Ele nunca foi José do Egito. Ele sempre foi José de Deus. A gente chama ele de José do Egito, mas eu não gosto. Ele não era do Egito. Nunca foi. Em Gênesis 45, quando os irmãos de José estão diante dele, ele já era o grande Zafenate Paneia. Ele já era o grande governador. Mandava mais do que Faraó, porque Faraó não queria nem saber de nada, só queria saber do palácio. Era José mandando de ponta a ponta do Egito. Já era poderoso. Já era o segundo em autoridade do Egito, e em muitos casos o primeiro, porque Faraó nem se metia naquilo ali. Mandava, desmandava.
Mas quando os irmãos estão diante de José, em Gênesis 45:3, José declarou a seus irmãos: eu sou? Vive ainda meu pai? Sabe o que José estava dizendo? Ei, eu não sou esse Zefanete Pané aí não. Eu sou o José, filho do Jacó. Eu sou o José, filho da Maria. Eu sou o Mardônio, filho do Luiz, o filho da Miriam. Às vezes eu estou por aí e eu perdi o nome, irmão. A negada vai me apresentar por aí. Esse aqui é o apóstolo. Eu digo, muito prazer, Mardônio. Meu nome não é apóstolo. Apóstolo é um título. Apóstolo é um encargo. Que eu vivo para manter o encargo. Mas se eu me deter no título, a unção vai embora. A presença vai embora. O título vai ficar. E eu preciso estar sempre me lembrando que eu sou o filho do Luiz e da Miriam. É por isso que eu estou ali com um saco de pirulito todo dia antes do culto, para lembrar que eu não sou o apóstolo, eu sou o Mardônio. É por isso que eu vou ali para a porta, e muitos, porque não querem me abraçar, saem antes de eu chegar lá. Mas eu vou para lá para que eu lembre que há 18 anos atrás ele só deixava eu ficar na porta. Foi de lá que ele me tirou para cá. Mas eu não posso esquecer de lá. Eu não posso esquecer das minhas origens. Eu não posso deixar que o título, o poder suba a minha cabeça. Porque o que mantém a unção não é o título, é um coração quebrantado, é um coração contrito. O que mantém a unção e a presença é estar me humilhando na presença dele, como eu fiz ainda há pouco ali naquele chão. Porque o trono que tem aqui é só para ele. Para mim tem um chão para eu chorar, babar e dizer: não nos abandona, vem de novo hoje, vem de novo hoje, vem de novo hoje. Sansão foi um homem chamado antes de nascer, dotado de um poder sobrenatural para libertar Israel. Porém ele cometeu um erro fatal que muitos têm cometido: confundiu o dom com a sua identidade, e a presença de Deus com a habilidade natural. Ele achou que o poder era dele. E porque ele achou que o poder era dele, ele achou que podia fazer o que quisesse com aquele poder. Mas na verdade o poder nunca foi de Sansão, o poder sempre foi de Deus. Era um empréstimo dos céus a Sansão. Agora que eu introduzi, deixa eu pregar. Volta ao texto inicial, Juízes de 16:20. E onde eu vou, eu te levo comigo, meu amado. Então Dalila chamou Sansão, vê, os filisteus estão acordando do... Ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Você já conhece os erros de Sansão? Tão pregado, tão anunciado, filmado, encenado. Mas baseado nesse texto, me deixa apresentar 3 erros que talvez você não tenha percebido ainda, se você não fez a exegese que eu fiz desse texto para pregar hoje. Primeiro ponto: o sono da negligência. O texto diz: acordando do sono. Escute. Sansão não perdeu sua força de repente. Ninguém perde a presença de repente. Sansão não perdeu a força de repente. Ele foi entregando a sua força no colo de Dalila. Sansão dormiu quando deveria estar acordado, quando deveria estar em alerta. Escute. Muitas vezes o pecado não nos ataca de frente, ele nos nana, até dormir.
Sabe aquela canção terrível? Eu espero que os pais não cantem para os seus filhos, irmão. Aquilo é terrível. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Olha, não cante isso para o Benjamin não, viu? E nem para você e para o Davi. Nana, neném, que a cuca vem pegar. É o pior. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. A criança está sozinha, ainda tem o diabo de uma cuca para vir pegar a criança. Como é que dorme? É engraçado. Mas muitas vezes é assim que Satanás está fazendo. Nana, que não tem ninguém aqui, dorme. A cuca vai pegar. Dorme, que o pecado vai te pegar. Dorme, o sono da negligência, que Satanás vai te derrubar. Ele tocou no morto, bebeu do fruto da vide e finalmente permitiu que cortasse seu cabelo. Sabe por quê? Porque o pecado gera uma anestesia espiritual. A pessoa fica dormente. E presta atenção, eu disse no começo, eu não estou falando só dos pecados mais hediondos que a gente se escandaliza mais, eu não estou falando só de adultério, eu não estou falando só de fornicação, de mentira, de roubo, não é só disso. É de você estar em um lugar, é que Deus queria você em um lugar e você está no outro. E vai como um sonâmbulo, Deus quer que você esteja naquele lugar, e você passa às vezes na frente daquele lugar, e passa como um sonâmbulo. Satanás já te tentou com mulher e ele não conseguiu te derrubar. Já te tentou com outras coisas, com homens talvez para as mulheres, e não conseguiu te derrubar. Ele agora está te ninando para você dormir o sono da negligência e arrancar a sua força que Deus colocou dentro de você. Mas uma pessoa dormindo não tem força nenhuma. E de novo, o pecado gera uma anestesia espiritual. E eu pergunto para você, onde você tem cochilado? Quais são os compromissos com esse mundo que estão colocando você no nana, neném? Quais são as atividades que você tem feito que tem tirado você do lugar onde Deus te quer? É prazeroso. O pecado sempre é. Sempre. Se o pecado cobrasse o preço no momento do pecado, ninguém pecava. Só que ele só cobra, é como um cartão de crédito, só cobra a fatura no final. Quais são as atividades que você precisa reordenar na sua vida para sair do sono da negligência? Eu não vou acusar você, estou aqui para pregar a palavra, mas eu quero que você desperte e perceba coisas que os outros podem, mas você não pode. E essas coisas que os outros podem e você não pode, estão nana, neném. E você tem dormido. A presunção do como antes. O texto diz: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Essa é a frase mais perigosa de Sansão. E é a mais perigosa para nós. A gente acha que o que fizemos ontem é garantia para hoje. Eu já venci isso. Vou vencer de novo. Mas você está com a mesma unção? Você está com a mesma intimidade? Você está com a mesma busca? A presença dele ainda está em você? Eu não estou te acusando de nada. Eu não tenho esse poder de saber se ele está com você. Eu tenho o discernimento de saber que ele está comigo. É para você refletir. Você ainda tem o Espírito com você? Ou você apenas acha que as experiências do passado ainda servem para hoje? Ainda não. Obrigado. Sansão caiu no vício da rotina religiosa.
Sansão achou que bastava se sacudir, se levantar e enfrentar os filisteus, e ele iria vencê-los como das outras vezes. Ele achou. Sabe qual é o nosso erro? É achar que basta vir domingo à noite para o culto. E o inimigo se levanta de novo e vem contra você, e você diz: não, eu já venci ele, vou vencer de novo. Sansão cometeu esse erro. Só que o que Sansão não sabia é que o Espírito não estava mais com ele. E aí eu pergunto para você: o Espírito ainda está com você? Não estou te acusando de nada, eu só estou te perguntando para você refletir. Ou você quer vencer essa batalha de hoje com a intimidade que você tinha o ano passado, com a intimidade que você tinha 2 anos atrás? Você tem certeza que o Espírito está com você? Podemos ter o vocabulário, podemos ter os movimentos, podemos ter a aparência, podemos vestir ainda a roupa de cristão, podemos ainda visitar os cultos regulares, mas nada disso vai te dar a fortaleza que você precisa para vencer os seus inimigos. O que vai te dar a força que você precisa para vencer os teus inimigos é estar em plena comunhão com Ele, é estar cheio, pleno dEle. Não é a prática, a habilidade que te dá a vitória, é a unção. Não vivamos das vitórias de ontem. A misericórdia se renova a cada manhã, mas a nossa dependência também precisa ser renovada a cada manhã, irmão. Diariamente. Terceiro, a tragédia do não sabia. Ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia, irmão. A glória saiu, o Espírito saiu, e ele não sentiu. Sabe por quê? Porque o Espírito não faz barulho quando sai. A saída do Espírito é silenciosa. Quando ele entra, faz barulho. Por isso que a gente... não estou ridicularizando não. Aquilo ali é o barulho que o Espírito faz quando entra. Mas quando sai, ele não faz barulho nenhum. O contrário também é verdade. Quando Satanás entra, ele não faz barulho, ele não faz alarde. Quando o espírito de demônios se aposta de pessoas, ele não faz barulho, não faz alarde. E deixa eu quebrar aqui um tabu. O espírito diabólico pode se apossar de um crente. Quando Jesus visita uma sinagoga, havia uma mulher ali, filha de Abraão, há 18 anos, ela não era uma neófita, ela filha de Abraão há 18 anos, mas estava possessa de um espírito de enfermidade. Só que o espírito demoníaco, ele não faz barulho quando entra, ele entra sutil. Ele faz barulho quando vai? Não vou sair, ela é minha, ele é meu, mas o nome de Jesus tem que sair. Então perceba, a saída do espírito é silenciosa. E sabe quando o Espírito Santo se retira? Quando a santidade que deve ser dada a ele é ignorada repetidamente. Repetidamente. É quando aquilo que praticávamos outrora não praticamos mais. É quando deveríamos estar onde Deus queria que estivéssemos, mas nós estamos tão sonolentos que estamos sonambulantemente, sei nem se essa palavra existe, mas tão embriagados no sono que nos dá prazer à nossa carne. As coisas que geram prazer à nossa carne nos tiram do espírito, irmão, entenda isso. Se você está procurando uma satisfação interior, isso é som da negligência.
esse bem-estar. A carne nunca vai estar em acordo com o Espírito. A carne conflita com o Espírito. Se a tua carne não quer fazer aquilo, então o Espírito quer que você faça. O problema é que os cristãos do século 21 estão muito almáticos. Querem se sentir bem. Deus não quer que você se sinta bem. Ele quer que você esmurre o seu corpo, esmurre a sua carne, como Paulo fazia. É isso que ele quer que você faça. O Espírito se retira quando sua santidade é ignorada constantemente. Há um perigo de ser um casulo vazio. Sansão ainda tinha os músculos, e eu não estou pregando contra os músculos, por favor. Sansão ainda tinha os músculos, mas não tinha o motor, que era o Espírito. Sansão ainda tinha uma estrutura, mas não tinha essência. E pior do que não ter, é não ter e achar que tem. Há um contraste muito grande entre a história de Sansão e a história de Moisés. Enquanto Moisés clamou em Êxodo 33:15, se tu não vieres comigo, se não vieres tu mesmo, não me faça sair daqui. Sansão nem percebeu que estava sozinho. Sansão nem percebeu que o título, o chamado, não segurou a unção, não segurou o Espírito, não segurou a presença. E sabe o que aconteceu com ele? Juízes 16:21. Ele tinha acabado de acordar do sono. Ele tinha acabado de se posicionar na frente dos filisteus e disse: eu vou vencer de novo. Eu já fiz isso outrora. Eu sou o chamado, eu sou o escolhido, eu sou o nazireu, eu sou o juiz, eu sou o fortão. Em seguida os filisteus, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho com o coração cheio de júbilo. Versículo 25. Com o coração cheio de júbilo, gritavam: trazei-nos Sansão para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. É isso que a negligência espiritual faz conosco. Nossos olhos espirituais são arrancados pelo inimigo. Nós deixamos de ver as coisas espirituais e só vemos as coisas naturais. Homens e mulheres que foram separados para serem instrumentos de Deus se tornam um instrumento de zombaria. E se tem título ainda, o pastor, a pastora, o apóstolo, o profeta. Era para ser troféus de Deus. E viram palhaços para o inimigo. O fim de Sansão foi pior que o começo. Escute. Nós precisamos que os nossos fins sejam maiores e melhores que os nossos começos. Como foi que começou sua carreira cristã? Você está melhor? Era para estar. Em Apocalipse 2:5, essa não está aí, César, mas projeta. Em Apocalipse 2:5 há um alerta. Recorda, pois, de onde? Sabe qual é o problema? É que a gente costuma não lembrar de onde caiu. Só lembra de quem nos derrubou. E a Bíblia nunca mandou você lembrar de quem te derrubou. Pelo contrário,
A Bíblia manda você levantar se ele caiu. O problema é que desde o Éden, nós estamos transferindo a culpa. Deixa aí. Nós estamos transferindo a culpa. Ao invés de lembrarmos de onde caímos, nós estamos querendo justificar a nossa queda, porque fulano nos derrubou, fulano nos feriu, fulano nos magoou, fulano isso, fulano aquilo outro. Isso não vai adiantar nada, meu irmão. Não vai adiantar nada. Você está justificando a sua negligência porque fulano te derrubou. Deixa ele com Deus. A vingança pertence ao Senhor. Ele é o justo juiz. O recado para você, e aqui não está falando para ímpio, é uma das cartas. A igreja. Não está falando de quem está desviado, não. Está falando de quem está ainda só sustentando o título de cristão, ou de profeta, ou de apóstolo, ou de pastor. Mas caiu. Não caiu em pecado, caiu em que na obra? Caiu no amor, caiu no fervor, caiu na intimidade, caiu no relacionamento. E o recado é: recorda, lembra. Aonde você caiu, não importa quem derrubou, lembra aonde você caiu. Arrepende-te e volta para onde? Para a prática das primeiras obras. Continua. Porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o quê? Você sabe o que é? Você sabe qual é um dos símbolos do candelabro na Bíblia? Isso mesmo, o Espírito Santo. Sabe o que o Senhor está falando para nós como igrejas? Se a gente não recordarmos de onde nós caímos e não voltarmos à prática das primeiras obras, Ele vai tirar o Espírito. O título ainda vai estar aí. O nome ainda vai estar aí. Mas se eu não volto a praticar as primeiras obras lá do começo, o Espírito vai sair. E Ele não vai avisar que saiu. É na hora que o filisteu se levantar, e você vai achar que porque tem o título, vai conseguir derrotá-lo. E se você não se arrepender, e não tiver mais o Espírito, seus olhos serão furados. Só que a história de Sansão não termina nesses últimos versículos que lemos. Ela termina com o cabelo crescendo novamente. Na prisão, em um último clamor de arrependimento. Juízes 16, 28. Uma vez mais me dê a força, renova os meus votos. Precisa não. Eu vou usar só essas duas. Uma vez mais, Senhor, Vai, Dan. faz-me vencedor e não permitas que zombem do teu nome santo. Uma vez mais, Senhor, me encha de poder. Em certo momento, Sansão ergueu um clamor a Yahvé e orou: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a mão esquerda na outra, exclamou: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão,
matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram nas terras que ficam entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Escute. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Mas o preço da negligência é altíssimo. Os olhos de Sansão foram arrancados. Ele até recuperou a sua força. E você deu glória a Deus. Desculpa, eu não consigo. Porque ele recuperou as suas forças no último minuto de vida. O apelo hoje não é para que você tenha mais força, mas para que você tenha mais consciência da sua fraqueza, da sua dependência e da necessidade desesperada que você tem que ter pela presença de Deus. Porque é melhor estar fraco com Deus do que parecer forte sem Ele. Pior do que não ter é não ter e achar que tem. Deus não quer que você se mostre forte. Deus quer que na sua fraqueza você busque fortaleza nele. Porque usando o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 9, ele diz: entretanto ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Escute. Sempre haverá uma chance para você se arrepender e novamente ser cheio do Espírito. Infelizmente. Por isso que eu não consigo dar glória a Deus. Com Sansão foi no último minuto de vida. Eu não acredito que essas paredes vão cair hoje. Eu não acredito que essas colunas vão desabar e vai matar ninguém hoje. Por isso que Deus te trouxe aqui. Para que você não venha se arrepender no último minuto da sua vida. Pode ser que ainda dê tempo. Só que o ministério de Sansão foi abreviado. Outros juízes passaram mais anos. Ele só passou 20 como juiz. E a minha pergunta para você nessa noite é: você vai esperar o último minuto? Até quando você vai dormir o sono da negligência? Até quando você vai achar que ainda tem e não tem mais? Até quando você vai se valer do título de cristão, de pastor, de profeta, de apóstolo, de homem de Deus, de mulher de Deus, de adorador, de levita, de sei lá qual é o título que você carrega? Eu sei qual é o que eu carrego, mas que não me dá garantia nenhuma, nem para entrar no céu. Minha carteira de apóstolo não me faz chegar no céu. Minha carteira de apóstolo não me faz vencer meus inimigos. Não é com a carteira apostólica que eu venço os meus inimigos. Não é. Não é. Fica de pé nessa noite. Uma vez mais.